A função do segundo grau. A função do segundo grau é uma função definida de R em R da seguinte forma. F de R em R significa de x para y. Claro, tem que ser função, tem que ser de x para y. Para todo x eu tenho y. E escrita da forma y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Claro, com a, b e c pertencentes também aos reais, com uma ressalva, o a também aqui tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o a for igual a zero, o primeiro termo da equação ela é suprimida. Vou botar aqui minha mão, vocês observarem, fica bx mais c. Você volta para a equação do primeiro grau. A forma gráfica da função do segundo grau é uma concavidade, uma curva. Nós já descobrimos de parábola. A parábola define bem a equação do segundo grau. Agora, minha resposta. Parábola para cima ou uma parábola com uma concavidade no eixo cartesiano x, y, voltando para baixo. Isso se dá o quê? Se o A for positivo, concavidade voltada para cima, perdão. E A negativo, concavidade voltada para baixo. Ok? Para você achar a raiz de uma função do segundo grau, a função do primeiro grau é bem mais fácil. Você vai, isola os termos e você acha x direto. Já na equação do segundo grau, você não pode igualar o f de x a zero, simplesmente isolar x e o número e resolver. Nós temos que usar artifício de Bhaskara. Então, se eu tenho uma função do segundo grau, y igual a f de x, tanto faz y f de x, igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. O valor de a aqui, o valor de a aqui é 1. O valor de B é menos 5, de C é 6. Esse aqui, só para ressaltar, são os valores dos coeficientes. O valor de A é 1, B é menos 5 e C mais 6. Para que eu ache o zero dessas raízes, eu tenho que fazer o seguinte. Pegar meu f de x, que aqui está y, que é o apelido do f de x é o y, igual essa função todinha a zero. Se nós aplicarmos Bhaskara, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac, nós vamos chegar a um delta positivo, que é igual a 1. Aplicando, após isso, o delta, a equação de Bhaskara, que é x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, vamos achar x' e x duas linhas. E são os dois números que zeram essa função. Porque a função de segundo grau ela tem duas raízes. Elas podem ser distintas, iguais, ou também não pode ter raízes. No nosso caso aqui, como o delta é positivo, maior que zero, vai ter duas raízes. No caso aqui, vai ser 25, né? O delta vai ser 1, né? Vai ser 5 mais 6, 1 dividido por 2, dá 3, e 5 menos 1, 4. Dividido por 2, vai dar 2. Então, o meu zero dessa função, para achar o zero da função do segundo grau, ela tem que ser aplicada primeiro o delta e depois a fórmula de Bhaskara para achar os valores. E esses valores são que zeram a minha função. Vou apagar aqui o quadro para mostrar mais um pouco a vocês o seguinte. Que dependendo do valor do delta da equação, nós temos vários tipos de gráficos. O primeiro passo, se A positivo, já foi explanado aqui, está explicado que a concavidade é voltada para cima. Mas tem um problema do delta. Se o delta também for positivo, um gráfico da função do segundo grau ela dá dessa forma. Positivo, e toca o eixo do x duas vezes. Então toca aqui. Esse aqui vai ser meu x' e meu x duas linhas. Na verdade são os zeros da função. A função que está em estudo. Se eu tenho o A negativo, aqui agora, vou pegar aqui o A negativo, e o delta continua sendo positivo, vai tocar em dois pontos, mas só que vai ter uma diferença, que a minha concavidade não vai mais ser voltada para cima, e sim para baixo. Isso aqui na verdade é um esboço, isso aqui é a minha curva, tocando dois pontos do eixo x, onde são os zeros do eixo x, ou zero da função, perdão. E essa concavidade voltada para baixo. Isso sim, no segundo exemplo, com delta igual a zero. Esse é o meu segundo gráfico. Mais um também, eu posso ter meu A
maior que zero. E meu delta agora é igual a zero. Quando eu tenho A maior que zero, já sabemos que é a concavidade voltada para cima. Mas meu delta igual a zero significa que as raízes são iguais. Quando na verdade o professor de álgebra 2 falou, só tem uma raiz, na verdade. Então x' e duas linhas, deixa eu chamar aqui que são iguais. Então o gráfico toca, a curva se toca num ponto só no eixo x, onde meu x' é igual a x duas linhas. Outro tipo de gráfico, agora com o mesmo delta sendo igual a zero, só que minha concavidade voltada para baixo, porque o meu A é negativo, tem uma função no segundo, eu tenho uma curva, mais uma vez uma curva, deixa eu observando aqui, só que vai ser para baixo. Meu x' e x duas linhas, vocês podem observar, ele continua sendo o mesmo ponto, mas só que a minha concavidade agora é voltada para baixo, porque meu A é negativo, ela é voltada para baixo, e meu delta igual a zero, toca em um ponto. Agora, se meu A for maior ou menor, esse aqui não foi objeção, e meu delta for negativo, deu valor negativo, menor, que na forma de básica dá um valor menor, esse meu comportamento no gráfico, essa curva, ela não toca no eixo x em nenhum ponto. Ela pode ser assim, com A positivo, pode ser assim, com A negativo, com gravidade voltada para cima, A positivo, e com gravidade voltada para baixo, A negativo. O delta, claro, explicando a vocês, é menor que zero. Por que isso? Porque o delta no campo do real não existe valor de uma raiz negativa. Por isso que ele não toca. Se fosse um campo complexo, aí sim. Mas isso aí é um estudo mais para dirigir ao terceiro grau. Finalizar o gráfico é uma coisa importante no estudo do zero da função, onde o x' e x duas linhas, um gráfico do x em y, então tem que observar o seguinte, que dentro da concavidade, nós vamos estudar o sinal, a função é decrescente, que chamamos lá no segundo grau o contrário de A. Fora dessa concavidade, é o mesmo sinal de A, que na verdade, onde a função é crescente. O mesmo sinal de A, ela é crescente, aqui nesse nosso caso, ela tem o mesmo sinal da função, vai ser positiva, fora das raízes, e dentro dessa raiz ela vai ser negativa, vai ser decrescente, perdão, essa função decrescente. Isso porque a concavidade aqui é voltada para cima. Se fosse a concavidade voltada para baixo, aqui, ó, aqui seriam os valores positivos e aqui os valores negativos. A função do segundo grau. Espero que todos tenham compreendido o assunto e o objetivo seja alcançado. Obrigado.